Superestimar, subestimar. Quando a gente fala de carros aqui no Brasil, essas duas palavras indicam muito bem o comportamento típico do consumidor de carros aqui no Brasil, que tende a superestimar carros ou marcas que eles mais reconhecem e subestimar carros ou marcas que eles não conhecem, não gostam ou não confiam. Hoje a gente quer comparar dois modelos que representam muito bem o que essas duas palavras significam. O CR-V da Honda, uma das marcas mais respeitadas, talvez a mais reconhecida aqui do mercado nacional, mas que por causa disso se sente no direito de cobrar sempre um pouco a mais pelos seus modelos. E o T80 da Jack Motors, uma marca que vem provando com o passar dos anos desenvolvimento, tecnologia, qualidade nos seus produtos, só que justamente pelo fato de ser chinesa ainda sofre muito preconceito. No Honda CR-V a gente quer mostrar alguns detalhes bastante interessantes. Esse cara tem sistema de iluminação frontal Full LED, faróis e faróis de neblina, mas ele tem uma coisa também interessante, sensores de proximidade e de estacionamento. Aqui do lado a gente quer destacar dois pontos bastante interessantes. Embaixo da carcaça do retrovisor direito ele tem uma câmera, esse é o sistema Lane Watch, que ajuda a eliminar pontos cegos na hora de mudar de faixa. A imagem da faixa do lado sempre aparece ali na central multimídia. Outra coisa, as rodas, além de ser bastante bonitas, são grandes também, muito encorpadas e elas são envolvidas por pneus 235/60 e tem aro 18. Aqui atrás a gente encontra mais coisa para destacar. Primeiro, essas lanternas enormes em LED também e que iluminam desde aqui de cima. Isso torna o carro bastante visível de traseira. Aqui você tem o badgezinho que informa o sistema All-Wheel Drive. É diferente de um Four-Wheel Drive. Na verdade, esse aqui é uma tração 4x4 permanente que ajuda só a dar mais aderência para o carro na hora das curvas. Ele também tem sensores aqui de estacionamento. As ponteiras de escapamento não são fake não, são ponteiras duplas de verdade. E para terminar, esse cara conta com um sistema de abertura automática e fechamento também da tampa do porta-malas. Antes de falar sobre o que o T80 tem de mais interessante no seu design, é bom falar que esse cara aqui é muito maior do que o CR-V. Na descrição do vídeo aqui embaixo você consegue ver exatamente as dimensões de um e de outro. Mas o que a gente destaca aqui? Faróis que não são em LED, mas tem esse facho elipsoidal, essa grade enorme. Sensores de aproximação dianteiros e um detalhe muito interessante aqui é essa câmera, que faz parte de todo um sistema de câmera 360 graus. Você acaba conseguindo ver todos os arredores do cara por causa dessa câmera que está aqui na frente e também por causa dessa câmera que está aqui embaixo do retrovisor, que também conta com LEDs na carcaça. E aqui do lado a gente destaca também essas rodas de 18 polegadas com pneus 235/60. Na verdade, essa medida é exatamente igual à medida dos pneus do CR-V. Aqui do lado a gente já falou, inclusive no vídeo anterior, que você acessa clicando aqui em cima. Ele tem um pouco de Hyundai, um pouco de Audi, algumas influências de tudo, mas ele acaba tendo personalidade. E aqui atrás o que a gente destaca são essas lanternas em LED, que não contam com todos os elementos. Na verdade, aqui embaixo você encontra as lanternas de direção, as setas e as luzes de ré. Você também tem sensores aqui e o que é mais legal é que nesse badge você encontra a menção à força do motor. 300T significa 300 Nm de torque ou 30,7 kgfm. O Honda CR-V pesa 1.607 kg. Não é nenhum elefante, mas também não é nenhum passarinho. Para poder levar esse peso todo, ele conta com um motor 1.5, 16 válvulas turbo com injeção direta. É exatamente o mesmo propulsor do Honda Civic Touring e do Honda HR-V Touring, além de ser o do Honda Civic SI. Só que a programação eletrônica aqui permite com que esse motor gere 190 cavalos de potência e 24,5 kg de torque, o que dá uma relação peso-potência aproximada de 8,5 kg por cavalo, que é exatamente a mesma relação peso-potência do Jack T80. Na boa, a gente nunca viu um motor mais bem carenado do que o motor daqui do T80. Plástico para todo lado,
Mas se a gente levar em consideração que o cara que compra um carro de 150 mil reais não vai fazer manutenção no boteco, então deixa por conta da Jack Motors tirar esse tanto de parafuso para poder acessar esse motor 2.0, 16 válvulas, que rende 210 cavalos de potência e 30,7 kg de torque, como a gente acabou de falar. No CR-V, uma das coisas que a gente nota logo entrando é que ele é um dos Honda vendidos aqui no Brasil que tem melhor acabamento. Na verdade, é que ele oferece mais sensação de luxo para quem compra, ao contrário de outros carros do line-up que tem um pouco uma sensação tecnológica. Aqui não. Nas portas você vê esse aplique de plástico imitando madeira, aqui no painel também, mas até que não é tão fake não, sabe? A aparência é legal, todo mundo tá vendo que é plástico, mas é legal. Você encontra também revestimento em couro. Ao toque e ao olhar não dá pra gente saber se é couro sintético, né, ou material ecológico que imita couro, se é couro de verdade. Eu particularmente não consigo perceber, mas eu percebo que tem costuras de verdade aqui, o que é bem bacana. E no painel a gente encontra soft touch para todo lugar que a gente olha, né? Aqui no console a gente consegue encontrar também um bom acabamento, apesar de ser plástico em tudo quanto é lugar, e não é a peça mais bem presa do mundo não. Mesmo assim é bem legal ao olhar e ao toque também. E aqui no meio a gente tem esse encosto de braço aqui, que é bem grande, dá para duas pessoas encostarem aqui, graças ao tamanho da carroceria. Uma coisa que a gente nota também é que a ergonomia aqui é muito boa, muito boa. Realmente tudo tá pertinho da mão, aquele tipo de carro que foi feito para o cara ficar sentado ali na sua posição e no máximo movimentar dedinhos para poder acessar tudo. A alavanca de câmbio, por exemplo, está aqui em cima, é típico de CR-V, todo CR-V desde a primeira geração era assim. A gente encontra o volante com boa empunhadura, bom tamanho, comandos aqui e ajuste de altura e profundidade da coluna de direção. Os comandos aqui dos vidros elétricos também ao alcance, do retrovisor também ao alcance, e até esses botões aqui à esquerda não estão longe da gente. Aqui a gente tem o botãozinho do head-up display, do sensor de estacionamento, da abertura da tampa do porta-malas e do controle de tração. O CR-V, na nossa opinião, é um dos carros familiares, um dos SUVs mais apropriados para uma família que está buscando um carro prático. Por quê? Tem espaço para você colocar o que você quiser aqui dentro. E isso é maravilhoso. Aqui no meio você tem uma bandeja, outra bandeja que se movimenta, dois porta-copos, mais o descanso de braço que abre e vira Nárnia aqui dentro. Olha só, meu braço cabe todo aqui dentro, cabe muita coisa aqui. Essa bandeja se desloca para frente e para trás. Aqui a gente encontra duas entradinhas USB para carregar celular, com dois padrões diferentes, mais uma tomada de 12 volts, outra entrada USB. Então aqui tem coisa para o que você precisar de verdade. Tem chiclete ali também. Aqui na porta você encontra um porta-objetos bem grande, que tem um porta-garrafas aqui. Dá para você colocar uma garrafa pequena ou uma garrafa grande, um pouquinho mais esmagada, se for o caso, né? E você ainda tem o porta-luvas ali do lado e um porta-óculos aqui em cima, que cabe um óculos bem grande, inclusive. Fora isso, você tem os comandos aqui em cima das luzes e do teto solar, que deixa a cabine bastante iluminada. Para um motorista, em especial, a gente quer destacar algumas coisas. É claro que o CR-V tem muito mais itens de segurança, tecnologia, comodidade, mas primeiro a gente destaca essa central multimídia aqui. Os carros da Honda não tem lá a melhor central multimídia do mundo, não, mas essa aqui é bem boa. Ela também não tem um layout, o desenho mais bonito aos olhos, mas ela é de fácil operação, ela é intuitiva, os comandos são facinhos de achar. Ela tem, para o sistema de som, por exemplo, a equalização dela também é bem fácil de achar, só tem 3 faixas, poderia ter mais, mas mesmo assim ela tem um bom sistema de som. Aqui na porta você encontra os comandos de memorização dos bancos elétricos, e olha que bacana, tanto o passageiro quanto o motorista tem bancos com ajustes elétricos. A vantagem do motorista é que a gente tem ajuste lombar, mas ali você tem ajuste de altura, distância e do encosto também, elétricos. Outra coisa que é legal é que o freio de estacionamento, ele é elétrico, funciona por meio desse botãozinho aqui. E à direita da alavanca você encontra esse botão Econ. A gente nem utilizou o botão Econ até agora, porque ele deixa o desempenho do carro um pouquinho mais letárgico, mas ele serve justamente para a gente poder economizar um pouco mais de combustível.
Para quem gosta realmente de comodidade, volantes multifuncionais com todos esses comandos aqui são uma mão na roda. À direita a gente encontra os comandos do piloto automático ou do cruise control, né, onde você pode selecionar a velocidade ou determinar a sua velocidade, né, e aqui você encontra os comandos do Head-Up Display, que a gente vai falar um pouco mais adiante. À esquerda você tem os comandos do sistema de telefonia do carro. Aqui você encontra essas setinhas para você poder selecionar funções do computador de bordo, que você muda por meio desse botão aqui. E ele tem um sistema também, uma funcionalidade interessante, esse controle de volume aqui, que não funciona com você apertando em cima ou embaixo, mas passando o dedo assim para subir e assim para descer. O CR-V conta também com o sistema de ar-condicionado Dual Zone. Você liga por aqui e você sincroniza por aqui. E as informações de temperatura vão acabar aparecendo aqui no painel quando você selecionar. Aqui em cima, ó, 21 graus, 20,5. Ele tem graduação, na verdade, de meio e meio grau. Se você quiser sincronizar ou deixar de sincronizar, você aperta aqui, porque aí você muda só a do motorista, enquanto a do passageiro permanece exatamente a mesma. E você desliga por aqui. Uma coisa que melhora muito a visualização das informações de velocidade e rotação é o sistema Head-Up Display, que aparece bem ali. Ao contrário de alguns carros que projetam essas informações no para-brisa, o Head-Up Display tem uma placazinha de acrílico que não atrapalha a visibilidade da estrada, mas que realmente melhora a visibilidade dessas informações que ele mostra, justamente por evitar um pouco da dispersão dessas imagens quando o para-brisa está sujo. A primeira coisa que a gente pode falar aqui atrás é sobre o espaço interno, que é bem amplo. A gente sempre gosta de frisar e refrisar. Eu tenho 1,90 m e mesmo com um banco dianteiro bem recuado, ó, as minhas pernas quase encostam o banco dianteiro, mas não encostam. Tem uma desvantagem, porém. O acabamento aqui atrás, enquanto é soft touch ali nas portas, aqui você encontra couro aqui, mais em cima você encontra plástico duro. E ali você tem o soft touch. Mesmo assim, os bancos também são muito bem revestidos. A gente quer destacar essa saída aqui de ar-condicionado no meio e duas entradas USB para as pessoas carregarem seus celulares aqui ou para poder conectarem serviços de streaming de áudio, qualquer coisa do tipo. Como todo carro familiar, a gente não poderia deixar de frisar a questão da segurança aqui. Encostos de cabeça para 3 ocupantes. E olha que o cara do meio também vai com um espaço bastante interessante, porque, abrindo um parêntese, o piso é quase totalmente plano, então isso não atrapalha de jeito nenhum a acomodação de uma pessoa aqui no meio. Mas voltando à segurança, você tem também cintos de segurança de 3 pontos para todo mundo. O do terceiro ocupante vai aqui no teto, embutidinho, bonitinho. E você tem ainda Isofix e Top Tether para fixação de cadeirinhas infantis. O porta-malas do CR-V é bem prático, tem algumas vantagens e tem algumas desvantagens. Aqui cabem 522 litros de capacidade com os bancos totalmente erguidos, mas uma das piores coisas é desencaixar esse tampão aqui. Tanto porque ele é realmente difícil de tirar daqui, não é a coisa mais prática do mundo, tem que dobrar, tem que achar um jeito de você conseguir tirar ele. E o segundo problema é que ele não cabe aqui. Se você for tirar, você tem que deixar ele na sua casa em algum lugar. Outra vantagem é que, a gente já falou sobre isso, mas é bom destacar de novo, é que a tampa tem abertura e fechamento elétricos. E outra coisa que é bacana, os bancos, para você dobrar, você vem aqui nessa alavanca, puxa, e os bancos se dobram lá e formam uma superfície totalmente plana. Difícil falar sobre a cabine do T80 sem tocar no acabamento, porque aqui tudo dá impressão de requinte. Tem gente que vai falar que tem excesso aqui, por exemplo, é tudo muito brilhante, mas nem é tão brilhante assim, se você for parar para pensar, porque não são cromados esses acabamentos aqui, eles são tipo imitando alumínio ou de alumínio de verdade. Sabe onde você percebe que tem alumínio de verdade? Nos puxadores das portas, você encosta e você vê que é geladinho, nos puxadores das portas também. E aqui você não nota, aqui se bem que você nota que está geladinho também, mas na alavanca não, a alavanca é plástico, né? E tem outras seçõezinhas aqui também que são plástico imitando o alumínio. Mesmo assim, é tudo muito bem encaixado. O padrão de acabamento geral, e não só acabamento, mas de montagem geral, é tudo muito bom. A percepção de qualidade é muito ampla. Você nota, inclusive, que todos os lugares onde sua mão encosta,
tem boa textura e tem bom apelo visual. Aqui em cima, por exemplo, é macio, aqui no meio do painel é macio, você tem essa seção aqui também que é bem macia, onde seu braço apoia. Na porta, em cima é macio, no meio é macio, onde seu braço apoia aqui, até aqui na frente onde você puxa é macio. E todas as seções que você encontra plástico, o plástico também é de boa qualidade e de boa textura. Aqui, por exemplo, você encontra plástico e aqui embaixo você encontra plástico. Falando aqui nesse console central, ó, tenta mexer. Ele está tão bem encaixado que ele não se move de jeito nenhum. A empunhadura do volante também é bem legal. E uma coisa que é interessante, você pode procurar na cabine inteira algum deslize de acabamento, tipo uma rebarba, um lugar mal encaixado, qualquer coisa do tipo. Eu confesso que eu fiquei um tempão procurando aqui dentro da cabine alguma coisa para poder falar, mas a Jack tá pecando nisso. E particularmente eu não encontrei nada. Ou seja, tudo que você olha ou toca aqui na cabine remete a carros de segmento superior, superiores até ao do CR-V, que, para falar a verdade, custa um pouco caro. A ergonomia do T80 ela é quase toda boa, tem alguns deslizes. Se a gente não encontrou deslize no acabamento, na ergonomia a gente vai acabar encontrando. Vamos lá, posição de dirigir. Esses bancos têm 1 milhão de ajustes, né? Aqui ainda tem uma vantagem, porque enquanto no CR-V você encontra ajuste de altura, de distância do encosto lombar, você encontra ajuste para tudo que você quiser, aqui você tem os mesmos ajustes e você ainda tem massageador nos bancos. Não é um massageador assim, meu Deus, que shiatsu, mas, né, dá umas apertadinhas ali, isso faz você se sentir um pouco mais relaxado também nas viagens. Inclusive porque esse cara aqui não é tão confortável quanto o CR-V para viagens muito longas, mas ele também não cansa. Só que o principal deslize, e a gente já vai começar falando desse deslize de uma vez, é o fato de ser um carro de 150 mil reais que só tem ajuste, cadê o negócio aqui? De altura do volante. Cadê o ajuste de distância? Não tem. Isso é um deslize muito grande, é real. Só que se a gente for olhar todos os outros comandos, tá tudo muito fácil de acessar. A alavanca tá à mão. Aqui você tem os comandos do ar-condicionado que também estão à mão. Tudo que você pensa sobre direção, ajuste do volante, de peso do volante, sensor de estacionamento, controle de tração e tudo, botão eco, tá tudo aqui fácil de acessar. Você tem outros botões aqui à esquerda do volante que também são fáceis de acessar, inclusive os comandos aqui dos retrovisores, não tá, alcança, meu dedo alcança aqui tranquilamente. E é interessante a gente falar inclusive sobre o tanto de comandos que tem nesse volante multifuncional. A gente estava falando sobre o volante multifuncional do CR-V, mas esse aqui, cara, ultrapassa e muito. No geral, a gente vai falar ainda assim, ponto a ponto, sobre o que esse cara tem de conveniências, né? Mas no geral a ergonomia dele é boa com o deslize do volante. Vamos falar de tudo que a gente encontra de conveniência aqui para o motorista e, óbvio, né, de rebarba para todo mundo que está aqui no carro. Aqui você tem um câmbio, como a gente acabou de falar, que é facinho de acessar, olha só, alavanca ergonômicazinha, né, muito próxima da mão, você consegue inclusive dirigir, se bem que você não precisa ficar trocando marchas, mas caso você queira fazer trocas manuais por aqui, né, ele permite com que você faça trocas manuais, as marchas para frente com a alavanca indo para frente, as marchas para reduzir com a alavanca indo para trás. A gente acha que isso é pouco intuitivo, mas é o que a maioria das fábricas fazem, né? Você tem também esse botão aqui, assim como no CR-V, é um sistema de freio de estacionamento elétrico. Botão de partida, porque a chave é presencial, e aqui você tem uma profusão de botões. Essa seção aqui do meio, todinha, diz respeito ao ar-condicionado automático, digital, dual zone. A sincronização você ativa por aqui, né? E aqui você encontra, você desliga o ar-condicionado aqui, você gradua a temperatura de meio em meio grau aqui, e é bom a gente ressaltar de novo, todo o ar-condicionado da Jack Motors é super dimensionado, então você está em 24 graus aqui, mas a impressão é que você está a menos 10. Aqui você liga o ar-condicionado, né? E aqui você liga a recirculação, mas olha que bacana. Aqui você encontra esses botõezinhos, e esses botões são de aquecimento e refrigeração dos dois bancos da frente, não só do banco do motorista. Então,
passageiros também vão ficar muito felizes em dias quentes ou em dias frios aqui, né? Aqui você tem acendedor de cigarro, que coisa muito demodê. Uma entrada USB só, porque na verdade você tem outra entrada USB aqui dentro, e uma tomada de 12 volts. Esses botões aqui, cada botãozinho desse tem uma função, óbvio, né? Esse botão é o botão Eco, que é a mesma coisa essencialmente que faz o CRV. Ele deixa as trocas de marcha um pouquinho mais lentas, em rotações mais baixas, o desempenho fica mais letárgico, as respostas do acelerador também ficam um pouco mais lentas, isso tudo para poder economizar combustível. Aqui você desliga o controle de tração. Esse botão aqui é muito legal porque esse carro não tem tração nas 4 rodas, nem sob demanda, nem 4-wheel drive, nem all-wheel drive, nem acoplamento viscoso, nada. A tração dele é só dianteira, ao contrário do CR-V que tem tração nas 4 rodas, mas ele tem controle de descida. Interessante isso, né? Aqui você tem o botãozinho que desliga os sensores de estacionamento, porque na verdade esse carro aqui ele começa a fazer uma barulhada quando você está chegando perto ou na frente, então fica uma pitação sem fim. Se você quiser fazer uso só da central multimídia para olhar se está perto ou está longe, sem ficar com esse barulho, desliga por aqui. E aqui você tem esse botãozinho que muda o peso do volante. Na verdade, você muda de muitíssimo leve para muito leve para leve. Então não é como se fosse leve, médio e pesado. Esse carro aqui de todo jeito ele vai ser sempre leve. Outra coisa interessante também para a gente pontuar, ainda falando sobre o ar-condicionado, é que a gente nunca viu um carro que tem tantos difusores de ar-condicionado assim. É legal porque isso aqui, na verdade, tinha como objetivo privilegiar quem está lá no banco de trás, porque já que você tem 7 lugares nesse carro, então você, em tese, deveria fazer todo mundo ficar, né, muito fresquinho e tal. O problema é que esses difusores daqui do meio, eles não se movimentam tanto, né? E aí você acaba direcionando tudo para cá, para quem está na frente e aqui no meio mesmo. Quem está lá atrás vai acabar passando um pouco de calor sempre. Para a gente falar sobre esse volante aqui, a gente realmente precisa destacar todas essas funções. Do lado de cá, você tem... Vamos ligar esse botãozinho aqui primeiro para a gente ver o que acontece. Esse volante multifuncional tem mais funções até do que tem no CR-V, mas a gente quer destacar uma coisa. Claro que ele vai ter praticamente tudo que tem no CR-V, comando de telefonia, mudança de estação de rádio, cruise control, mas ele tem um negócio aqui que é esse acesso ao computador de bordo, que você pode visualizar por ali e também você pode mudar a visualização do velocímetro, do contragiros e tudo, porque esse é um painel configurável, ele tem 3 modos de visualização e a gente quer destacar isso aqui para vocês verem, ó. Clicou aqui, você vai ver que vai ter um destaque ali, no meio ou na direita, justamente para você acessar as funções de cada menu. A gente vai colocar no meio, aperta aqui e aí você vai selecionar o tema. Quando você seleciona o tema, aperta, aí você pode colocar o clássico, ele fica velocímetro à esquerda, conta-giros à direita, normal, né? Se você quiser, de novo, vamos voltar lá. Tema moderno ou tema digital, que é o mais feio na nossa opinião. E a gente termina isso aqui falando sobre os comandos da porta. É legal a gente falar que nem sempre a gente consegue encontrar botões tão bem posicionados. Aqui a gente tem as travas em cima e aqui a gente tem todos os botões de comandos dos vidros elétricos que tem um one touch para subir e para descer em todas as portas. E aqui a gente aciona a trava para crianças. Aqui atrás a gente encontra também muito espaço para as pernas. É claro que os bancos aqui estão todos recuados, mas é legal de novo a gente ver que mesmo um cara de 1,90 m, vamos ressaltar a minha altura de novo, não é padrão, então não se sintam tipo desafiados pela minha palavra quando eu falar que eu tenho 1,90 m, porque a altura padrão do brasileiro não é essa. Então, ó, eu gosto de destacar isso porque mesmo com os bancos todos recuados, as minhas pernas gigantescas conseguem encontrar espaço aqui e não esbarram no banco dianteiro. É legal você também destacar que esse ressalto aqui não é muito alto, do mesmo jeito que acontece com o CR-V. A gente tem uma desvantagem em relação ao CR-V, que a gente só tem uma saída USB aqui para recarregar celular
enquanto no CR-V você tem duas. Mas você tem também saídas de ar-condicionado aqui, tá? No banco em si você encontra a mesmíssima coisa que você encontra no CR-V. Isofix, top tether, cinto de 3 pontos para todo mundo, encostos de cabeça para todo mundo. Mas uma das maiores vantagens é o fato de até o pessoal que vai aqui no banco de trás conseguir utilizar o benefício desse teto panorâmico maravilhoso, porque no CR-V ele é só solar, é só a parte da frente que abre. Aqui você tem esse teto de vidro todinho e a parte da frente também abre, só que ela é muito mais ampla. A tampa aqui já está aberta, mas é só para a gente falar para você que essa tampa não é elétrica do mesmo jeito que acontece com o CR-V. E ele é até um pouco pesada. Mas tem umas coisas aqui que são bem bacanas, a gente não encontra no CR-V. Uma das coisas é, a gente já removeu esse tampão aqui, não porque seja difícil, mas era só para poder mostrar para você de forma mais prática como que você pode fazer. O T80 é um dos poucos carros aqui no Brasil que você pode fazer isso aqui, ó. Acomoda isso aqui dentro. E ele cabe certinho. Fechou aqui, para você utilizar ali os dois bancos, você só faz isso, ó. Levantou um banco, levantou o outro banco. Prático, rápido. E é isso. Vamos falar sobre dirigibilidade. Aqui no CR-V a gente já tinha falado, inclusive no vídeo anterior, que é tudo sobre conforto. Não adianta você procurar esportividade nesse SUV esportivo, porque not gonna happen. É assim, ele faz tudo direito, sabe? Você acelera, você tem um motor legal, que responde bem, você tem boas retomadas de velocidade. E é engraçado que esse câmbio CVT aqui, às vezes se comporta até como se fosse um câmbio com um conversor de torque, com marcha mesmo, porque ele dá aquela respirada, sabe? Você pisa e ele vem meio que... e te leva, te empurra pra frente. Mas tudo aqui é muito... pacífico, assim. O rodar é suave, a direção não é ultra direta, é até bom que não seja, porque é para proporcionar um pouco mais de conforto para quem tá aqui, pros tiozinho que dirige o CR-V, né? E só que ele é competente, mas tá, sabe aquela coisa que você fica pensando assim, comprei um carro para a família, não tenho como fugir disso, mas eu vou andar com o carro sozinho a maior parte do tempo e eu queria que o carro respondesse melhor. Pois é, então aqui no CR-V não vai ser muito caso, você não vai ter muito disso não. Vamos falar da direção em especial. Ó, ela não é a coisa mais direta do mundo, mas ela fica pesadinha, suficiente, bacaninha na estrada. Ótimo. A suspensão, ele conta com sistema de vetorização de torque, então vai fazer curva super bem, sabe assim, super seguro, sensação legal de segurança para quem está aqui dirigindo, que está como acompanhante, passageiro, etc e tal. Então tá tudo certo, tá tudo de acordo. Posição de dirigir, poxa, perfeita. Bancos elétricos com ajuste de distância, de altura, de encosto, lombar, tudo tranquilo, né? Volante que vai para cima, para baixo, para frente, para trás. Então você encontra o melhor aqui. Quando a gente foi falar sobre a dirigibilidade do CR-V, a primeira vez que a gente testou naquele vídeo solo lá, uma das coisas que a gente pontuou foi que foi a primeira vez que a gente viajou mais de 1000 km com o carro sem se sentir nem minimamente cansado. E é fato, isso aqui é uma grande vantagem do CR-V. E mais uma vez a gente começou e vai terminar falando sobre ele, sobre a dirigibilidade do CR-V do mesmo jeito. Tudo aqui é sobre conforto. Falar sobre a dirigibilidade do T80 é, de novo, destacar mais um progresso da Jack Motors em relação à dinâmica dos seus carros, né? Porque os carros da Jack costumam ser sempre bem macios. O T80 não é diferente assim, sabe? Ele é macião, mas ele tem uma vantagem em relação ao CR-V, na nossa opinião. Ele é um tiquito, pouquinho... Opa, não fica pensando que, oh meu Deus, que esportividade é essa? Não, mas ele é um tiquinho mais nervoso. Sabe por quê? Porque o câmbio dele, apesar de ser um câmbio letárgico, é um DCT, ou seja, Dual Clutch Transmission. É um câmbio automatizado de dupla embreagem. Nas retomadas, ele demora um pouco para pensar. Ele demora um pouco para pensar também nas manobras, né? Porque você, às vezes,
engata a marcha e pisa, e você tá percebendo que ali é um câmbio mecânico mesmo, tá certo que o acionamento da embreagem é automático, né? Ele é um automatizado de dupla embreagem, mas ele é muito mais lento do que os câmbios automatizados da Volkswagen, por exemplo, né? Só que ele deixa o carro mais nervosinho, sabe, do que o CVT do Honda. E isso é legal, você acelera e você nota a força toda chegando, né, rapidinho, e você tem trocas de marcha reais, oficiais mesmo, né, não aquelas trocas simuladas do câmbio de 7 velocidades CVT da Honda, que acaba tendo, dando pro motorista, eu tô falando do Honda agora, né, um pouquinho mais de sensação de controle por causa dos pedal shifters que ele tem aqui atrás do volante. Esse aqui não tem. Ele tem as trocas de marcha manuais aqui pela alavanca, de um jeito que a gente acha pouco intuitivo, que é ascendentes para frente e descendentes para baixo. A gente acha que tinha que ser o oposto. Enfim, opiniões, né? Cada um, choices também, cada um escolhe fazer do jeito que quiser e as pessoas se acostumam facinho. Na estrada, esse carro aqui é muito bom, faz curva super bem. Ele é grandão, né? Ele tem um entre-eixos assim bem grande também, são 2,75 m de entre-eixos. Tem controle de tração, estabilidade, o caramba 4. Não tem vetorização de torque, como tem lá no Honda CR-V. Mas sabe que isso não faz muita diferença? Porque isso aqui é um carro para ser confortável. A gente nota que quando o carro está cheio, ele tem força e disposição para poder fazer tudo que você precisa, sabe? Ele não vai arregar, vai acelerar, retomar a velocidade bem. Mas aí quando ele está mais cheio, é que você nota que um pouco mais de agilidade no câmbio faria diferença, porque você precisa de retomadas de velocidade mais prontas para você fazer ultrapassagens, por exemplo, né? E você sente que como o carro está mais pesado, você dá um medinho às vezes. Mas não é um medinho assim, tipo, meu Deus, que perigo. Sabe, de novo, são só microsensações. E é legal a gente falar sobre essas microsensações, porque a gente vai encontrar motorista que não vai estar nem aí, tipo, nossa, que excelente, que maravilhoso esse carro. E vai ter motorista que vai falar assim, nossa, mas... Sabe, vai ficar nas minúcias. Então é bom a gente, né, abordar todas as minúcias, que é justamente para todo mundo saber do que se trata. Mas para resumir, a gente poderia dizer o seguinte: na suspensão, nós achamos que os dois são equivalentes. O CR-V é um tiquinhozinho mais macio do que esse aqui, acredite, o CR-V é mais macio. Os carros da Honda costumam ter suspensões mais firmes, não é o caso, né? Na direção, o CR-V em velocidade, ele tem uma direção um tiquinho mais pesada, porque o sistema de direção elétrica progressiva do CR-V responde melhor do que esse sistema aqui. Você encontra inclusive aqui no painel, a gente já falou a respeito disso, diferentes ajustes para a direção, mas ela passa de muito leve a leve. Na estrada, tá legal, tá ali, tá na mão, você não vai ficar também dirigindo uma coisa super ultra leve, mas o do CR-V é um pouquinho mais pesadinho, assim, dá um pouquinho mais de gosto. E vamos falar sobre isolamento acústico. O CR-V é mais silencioso no geral, mas em velocidade só. Em velocidade você tem um isolamento melhor. Nas acelerações e nas retomadas de velocidade, quando o motor é exigido, o T80 é melhor. Ele é mais silencioso, o motor parece mais suave e mais bem acertado. Sabe por quê? Porque o CR-V do Honda joga o giro lá para cima, mesmo quando você faz trocas manuais pelos pedal shifters, entendeu? E isso deixa o ruído invadir mais a cabine, mesmo ele sendo um carro silencioso. Na verdade, ele é bastante silencioso quando a rotação está baixa. Quando a rotação está alta, a gente tem o mesmo problema de todo o Honda, barulho que invade a cabine. Mas no geral, os dois carros são bastante equivalentes, assim, sabe? Noves fora, os dois agradam muito, muito, muito a qualquer pessoa que escolher qualquer um dos dois. A gente nem chegou a falar sobre o som quando a gente estava apresentando as features do carro, porque isso tinha que ser um capítulo à parte. Vamos levar em consideração o seguinte: a gente está com um carro de quase 195 mil reais, que é o caso do CR-V, e esse carro aqui que é de 150, pouco mais de 150 mil reais, né? Pois é, esses 40 mil reais a mais do CR-V levam o status da marca só.
né? Só que é interessante que esse cara aqui, que é um chinês, que custa 40 e tantos mil reais a menos, tem um sistema de som que nem carro de 250 mil, e se pá, alguns carros de 300 mil reais tem. O sistema Infinity é, cara, se bobear de longe, a melhor coisa que esse carro tem. Você pode socar o volume lá em cima, que não distorce. A qualidade sonora é excelente para qualquer tipo de música que você escolha ouvir. E a gente fica um pouco decepcionado, porque vocês lembram que agora há pouco eu falei sobre o CR-V, que o som era de boa qualidade? Ok, até você ligar esse sistema de som aqui. Quando você liga esse som aqui, você fica assim, CR-V, querido, você podia ter uma coisa melhor na sua vida para poder oferecer. Porque esse som daqui do T80 em relação ao CR-V, ele engole o som do Honda. E a gente termina falando justamente sobre isso. Jack Motors. Cara, que evolução. A gente está comparando um chinês com um japonês consagradíssimo no mercado, para chegar no ponto de dizer o seguinte: os dois são excelentes. Cada um vai atender a um tipo de público específico, porque o T80 é bem maior e leva 7 lugares, né? Mas os dois aceleram bem, retomam bem, oferecem conforto para todo mundo que eles propõem a carregar. O T80 tem um som muito melhor, mas cara, mesmo custando 40 mil a menos, na verdade é porque o Honda CR-V é um pouco caro, esse T80 aqui, ele não deixa a desejar em absolutamente nada. E é o tipo de carro que faz você meio que ficar orgulhosinho por ter investido quem você investiu mesmo. E a gente tá jogando fora todo o preconceito que possa haver, mesmo que seja pagando 150 mil reais num carro chinês. Quando a gente resolveu juntar esses dois caras, a gente pensou no seguinte argumento: até que ponto pagar um preço muito mais alto por um carro de uma marca confiável é justificável, e até que ponto pagar menos por um carro de uma marca não tão confiável assim pode não ser uma armadilha para esconder algumas coisas ruins sobre o modelo. Só que a gente fez um score aqui para vocês perceberem que esse argumento pode não ser tão o que você precisa na hora de fechar negócio para comprar um desses carros, porque eles são muito parelhos. No que diz respeito à usabilidade, o Honda CR-V ganha. Por quê? Porque ele é um carro para família, e carros para família precisam ser práticos. O Honda ele tem mais espaço para acomodação de pequenas coisinhas, ele tem melhor ergonomia, ele é um carro que tem uma posição de dirigir um pouco melhor, ou seja, ele é um carro que veste melhor o motorista e que acomoda melhor os passageiros. No desempenho a gente tem um empate, porque enquanto o T80 tem mais potência e torque, o CR-V tem um pouquinho menos de potência e torque. Ele é um pouco mais leve e o chinês é um pouco mais pesado. Só que a relação peso-potência dos dois é exatamente igual, 8,5 kg por cavalo. O Honda tem um desenvolvimento um pouco mais linear por causa do câmbio CVT. Tem trocas de marcha manuais ali por pedal shifters no volante, mas aquilo é só virtual. O T80 peca um pouquinho por causa do desenvolvimento do câmbio, que deixa um pouco a desejar. Mesmo assim, por ter mais potência e mais torque, ele acelera e retoma velocidades com disposição. Então a gente tem aqui realmente um empate. Em segurança, o Honda CR-V ganha, mas é por pouco. Todos aqueles itens de segurança ativa, passiva, as babás eletrônicas, os dois têm. Só que o CR-V tem algumas vantagens que são importantes na hora que o carro está rodando mesmo. Por exemplo, o sistema de vetorização de torque, que faz o carro se tornar muito mais seguro e ágil em curvas. Para uma família, isso é essencial. É até estranho a gente falar isso, mas em acabamento o chinês ganha. Não é que o CR-V seja um carro mal acabado, pelo contrário, ele é muito bem montado e tal. Mas ali você tem uma diferença de cores, madeira de mentira, um couro claro que era para dar mais luminosidade para a cabine, um pouco mais de requinte e tal. Mas você vê ainda assim um ambiente um pouco pasteurizado, industrializado demais. A sensação de conforto, de luxo que você tem no T80 é realmente de um carro de segmento superior até ao do CR-V. Em termos de tecnologia, a gente tem um empate. Vou dar alguns exemplos. O CR-V é super fácil de você parear Android Auto e Apple CarPlay. No T80, mesmo dizendo que tem lá essa compatibilidade, é difícil pra caramba, não dá. Melhor desistir. Em compensação,
O CR-V tem um painel digital, bacana, de fácil visualização, e o T80 tem um painel totalmente digital com 3 possibilidades de visualização. A central multimídia dos dois é bastante bacana, mas apesar do layout do CR-V ser um pouquinho mais pobre, do T80 ela é uma central multimídia um pouco mais complexa de usar. Só que o som do T80 é muito mais refinado, com muito mais possibilidades de equalização e uma qualidade sonora toda especial. Ou seja, um tem uma coisa, o outro tem uma coisa e os dois acabam ficando ali pau a pau, um pouco na frente, um pouco atrás, um pouco na frente, um pouco atrás. A gente resolveu dar um empate porque era a melhor forma de decidir isso. Talvez esse seja o ponto mais fácil da gente dar para o Honda, confiabilidade, porque é Honda e a gente está no Brasil e as pessoas confiam na marca, confiam nos carros, tem uma rede de assistência muito melhor e, a propósito, a melhor rede de assistência do Brasil. Por isso é muito difícil e seria realmente muito difícil a gente dar esse ponto para o Jack. O T80 começou custando no máximo 146, 145, 146 mil reais, já subiu, está quase a 152 mil reais e mesmo assim ele custa 42 mil reais menos que o Honda CR-V. Sabe-se lá porque cargas d'água, a Honda resolve pedir R$ 194.900 por esse cara aqui. É mais do que todos os outros concorrentes. Agora vamos convir. 7 lugares, mais potência, mais torque, melhor acabamento e um monte de vantagens ali no chinês. É realmente difícil agora a gente não dar vantagem para o T80 em relação a preço, mesmo sendo um carro de uma marca menos confiável e tendo algumas falhazinhas.